Pessoal, falamos sobre introdução e agora a gente vai falar sobre desenvolvimento. Antes da gente começar a praticar, você tem de entender primeiro quais são as características, as qualidades de um bom texto. A gente não costuma dizer que você tem de fazer um texto sempre de uma mesma forma ou daquela forma específica. A gente costuma determinar que um bom texto ele tem algumas características, como por exemplo, coesão, correção gramatical, como por exemplo, coerência, concisão e também clareza, né? Esses 5 Cs, eles são a essência de um bom texto. Antes de nós começarmos a redigir, você tem que saber, de fato, quais os requisitos para você fazer um bom texto. Dá uma olhada aqui. A gente vai começar com coesão. O que é coesão? Coesão é a ligação entre as partes do texto. É importante que você entenda isso. Então, coesão é a ligação entre as partes do texto. Então quer dizer que coesão, na verdade, são os elementos que você vai utilizar para conectar um período ao outro, um parágrafo ao outro, uma oração a outra. É exatamente isso. É exatamente isso. Há alguns elementos que são elementos conectores por ofício. Você conhece as preposições, você conhece, por exemplo, os artigos, você conhece também as conjunções. Os elementos conjuntivos são responsáveis por estabelecer essas conexões. Todavia, a gente tem vários outros elementos que nós fazemos uso para conectar as informações do seu texto. Bacana? Dá uma olhada aqui. Coesão está intimamente relacionada à coerência. Coesão e coerência sempre andam juntas. Dá uma olhada. Se eu coloco assim, ó. Exemplo. Carla estudou muito para a prova. Ponto. Alguma coisa passou de ano. Linguagem coloquial. Carla estudou muito para a prova. Se você vier aqui e utilizar esse elemento conector. Entretanto, uma conjunção adversativa. Entretanto, passou de ano. Você vai perceber que não tem sentido. Ocorre então que a coesão, a ligação entre uma informação e outra não foi bem feita. Não foi bem feita. Por quê? Porque essa conjunção aqui adversativa não foi utilizada da forma correta, né? Então, coesão, ligação, tem a ver com coerência. Da forma que ficou aqui, está sem sentido. Carla estudou muito para a prova. A expectativa desse leitor, quando ele termina de ler esse segundo período, olha só, passou de ano. É que você fale, portanto, passou de ano. Uma conjunção conclusiva. Conclusiva. Então, coesão é exatamente esse processo de ligação entre as informações do seu texto. Bacana? Ótimo. Para que nós façamos coesões no texto de forma privilegiada, de uma forma eficiente e eficaz, é importante que você tenha vários elementos de conexão. Eu preparei uma tabela bem legal para você. Eu sempre utilizo dessa tabela em meus cursos porque ela é bem completa. Dá uma olhada. Se você quer aqui, na primeira coluna você tem a relação de sentido. Na segunda coluna você tem os elementos que fazem a ligação, responsáveis por ligar essas informações. Eu quero um conector que me dê a ideia de prioridade ou ainda de importância, de relevância. Está aqui, ó. Em primeiro lugar, acima de tudo, vírgula, principalmente, primordialmente, sobretudo, mormente, especialmente, tudo é a mesma coisa. Esse mormente vai ser a questão de número 7 da sua prova, viu? Ele vai perguntar para você se você pode trocar mormente por sobretudo sem alterar aí o sentido, né? E você vai falar que pode. Beleza? Legal. Que é um conector de tempo, né? Que indique tempo, né? E aí você sabe, frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Olha a quantidade, pessoal. Por fim,
por último, finalmente, logo após, a princípio, pouco, inicialmente, de início. Você tem um montão que indique comparação, conformidade ou ainda semelhança. Tanto quanto eu uso bastante, né? Assim como e bem como utilizo bastante também elementos que indicam semelhança, né? E muitas vezes indicam também adição, né? O mesmo elemento ele pode ter dois usos diferentes, 3 ou até 4 usos diferentes, né? Então você tem várias formas. Eu utilizo bastante também o à medida que significa a proporção que. À medida que o tempo passa, as coisas pioram, né? A proporção que o tempo vem passando, que o tempo passa, as coisas pioram, por exemplo. Não para você, à medida que o tempo passa, as coisas só melhoram para você. Beleza? Continuando. Condição, hipótese, se, caso, eu já usei aqui, ó, você vai ver em consonância, eu utilizo bastante também para indicar de acordo com, né? Em consonância com a Constituição Federal, né? Por exemplo, você pode fazer uso. Alternância, ou, aqui ficou errado, né? Ou, ora, já, seja, quer. Próximo, temos aí, para dar ideia de inclusão, também inclusive, igualmente, até, inclusive, ainda. A gente pode utilizar aqui também o ademais, que significa além disso, né, que dá essa ideia de inclusão, mas ele fica muito melhor para dar a ideia de adição, né, o ademais, né, como você vai ver. Tá aqui, ó, além disso, outro sim, ademais, tudo você pode utilizar aqui, ó. Dúvida, talvez, provavelmente, vários aí, ó, vários. E a tabela continua, tá vendo? Muito bacana, tem muita coisa interessante. Com o fim de, com o propósito de, com o objetivo de. Todos esses caras aqui dão ideia de finalidade. Com o objetivo de. Com o fito de. Tem um montão. E aí, mais um monte também. Dá uma olhada aqui na coesão por substituição, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, Porto Alegre pode ser substituída por a capital gaúcha. Brasília pode ser substituída por capital federal também. Você pode fazer uso aí de Brasília ou capital federal. Legal? Para você não ficar sempre repetindo a mesma palavra. Os elementos coesivos são elementos importantes. Agora, se tem aqui de fato um elemento que eu gosto muito, é o elemento verbal, o verbo. Esses verbos aqui que eu coloquei para você são verbos que eu utilizo bastante no texto, né? Você vai perceber que é errado você falar isso aqui, a coesão não vai ficar legal. A CF 88 diz que todos são iguais perante a lei. Ela não diz nada, quem diz é uma pessoa, né? Uma pessoa diz, ela fala. A CF não, o que ela faz? A CF estabelece, institui. Ela, que mais? Preconiza, verbo preconizar. Ela preconiza, ela dispõe, verbo dispor. Você tem um monte aí, ó. Você pode dar uma olhada aí que você tem um monte, né? Eu uso bastante também. Quer ver? O que mais? Caracterizar, tá aqui, né? Propor, uso bastante também. O que mais? Essa teoria, você está falando da teoria da Amotio, né? Da Amotio. Essa teoria abrange, ó, tá aqui, ó, afirma, reconhece o fulano, isso, né? A Constituição Federal reconhece a criança e o adolescente como um ser que necessita de atenção e cuidado, tal. Então você tem várias formas diferentes, né? Aí que são interessantes para você fazer a conexão. Eu gosto muito, por exemplo, o verbo tratar, eu não sei se eu coloquei ele aí, mas eu uso muito assim, ó. Falei do inquérito policial, ponto, trata-se de procedimento administrativo, né? Então eu gosto muito de fazer essas conexões, você vai ver que eu vou utilizar aí. Legal, para literalmente você conectar um parágrafo ao outro, eu já trouxe algumas formas aqui. Note que essas aqui estão muito próprias para o segundo, essa para o terceiro, essa para o quarto, embora a gente tenha várias, né? Eu vou pedir para você fazer textos com 4 ou 5 parágrafos. Para o último parágrafo, pode utilizar o por fim e tratar lá o último parágrafo, beleza? Isso aqui vai ficar definido para o último parágrafo.
Isso aqui vai ficar definido para o último parágrafo. Legal. Dá uma olhada. Temos aqui, ó. Inicialmente eu trouxe várias. Ou você vai usar uma ou a outra. Tranquilo? Então, ó, inicialmente é válido ressaltar, vai falar lá sobre o inquérito policial. Que o inquérito policial, ou ainda você vai falar sobre a atribuição institucional da PRF. Inicialmente é válido ressaltar que a PRF, então ou você vai utilizar o A ou o ou o que aqui. Deve-se, antes de tudo, frisar, então essas propostas aqui são para o 2, para o parágrafo 2. Primeiramente, é importante esclarecer, isso quer dizer que você está iniciando o desenvolvimento. Então, ó, é o início do desenvolvimento. Isso vai conectar de forma eficiente o seu texto. Outro tópico a tratar aí você vai falar lá sobre, por exemplo, o roubo de cargas. Outro tópico a tratar é o roubo de cargas, ou A. Se fosse A, né, é a função, isso, você aqui vai optar. Ainda sobre o assunto, vírgula obrigatória, se atente a isso daqui. No que se refere a, você pode utilizar uma dessas formas aqui. Ressalta-se que a Polícia Rodoviária Federal observa-se que a atuação da PRF no Brasil, tranquilo? Quarto parágrafo, resta ainda revelar, se você for falar lá sobre as formas de se minimizar os problemas do sistema prisional brasileiro, resta ainda revelar as medidas que podem ser adotadas pelo poder público para minimizar os problemas do sistema prisional brasileiro. É válido trazer ao debate soluções para a questão do bullying nas escolas, né? Já está falando lá sobre um tema técnico, né? Já o inquérito policial você vai ver a melhor forma de conectar aí o parágrafo, né? Quanto ao inquérito policial, por fim, se for o último parágrafo. Se esse parágrafo 4 for o último, você vai utilizar dessas formas aí e prefiro utilizar essa daqui se for o último, né? No caso, né? Bacana. Correção gramatical. Quando a gente fala de correção, tem a ver com gramática, né? Tem a ver com gramática, como você sabe. Quando a gente fala de correção, nos últimos 10 anos, o que eu posso passar para você é que os principais erros que os candidatos mais cometem em prova discursiva, e que eu sempre vejo, né? O principal deles é vírgula. Eu vou falar rapidamente para você. Quando a gente fala de vírgula, você tem de entender o que é ordem direta. É preferível que você utilize da ordem direta no seu texto, mas você não precisa fazer o texto inteiro em ordem direta. Você não precisa fazer o texto inteiro em ordem direta. Mas para que você entenda o que é ordem direta. Ordem direta é a ordem natural. A gente não vai falar muito sobre gramática não, mas eu vou passar aqui para você de forma bem rápida os principais pontos que você precisa saber para não pisar na bola na gramática. É a ordem natural dos termos de uma oração. Por aí você já tira o que é ordem indireta. É aquela ordem que não é natural, é a famosa ordem inversa, a indireta. A direta é a ordem natural dos termos de uma oração. Essa ordem direta você conhece por meio da estrutura SVC, famosíssima. Sujeito, verbo e complemento. Ocorre que algumas orações vão apresentar circunstâncias. Eu vou colocar um Czinho bem pequenininho aqui. Nem todas vão apresentar, só algumas vão apresentar essa circunstância. Dá uma olhada aqui num exemplo, pessoal. Um exemplo bem básico. O marido esteve com a esposa ontem. Legal. Você vai perguntar para o verbo, você já sabe dessa história aí, né? Esse é o verbo. Você vai perguntar quem esteve ou que esteve, nesse caso, você tem o sujeito. E o resto, Dixon, é complemento? Não.
complemento só vem até aqui. Na verdade, o que nós temos após ali o complemento é a presença de um Czinho, de uma circunstância que você conhece como adjunto adverbial de tempo. Isso quer dizer que aqui nós temos OD, ordem direta. Ordem direta. A ordem direta, ela é a ordem natural dos termos de oração. Ela indica que o sujeito não pode ser separado do verbo por meio de vírgula, o verbo não pode ser separado do seu complemento por meio de vírgula, né? Em regra, é isso aí que a gente tem. Então, na ordem direta, não há vírgula como regra geral. Então, é RG. Na ordem direta, não há vírgula. Na OD, não há vírgula. Regra geral. Na ordem direta, não há vírgula. Dixon, mas nunca eu falei como regra geral. A ordem direta ela traz mais clareza ao texto, traz mais objetividade. Então é indicado o uso de ordem direta no seu texto, né? Então, ó, é indicada para o texto, para a redação do texto. É indicada para o texto, mas você não é obrigado a fazer o texto inteiro em ordem direta. Note então que vírgula tem a ver com sintaxe. A ordem direta indica que cada termo está no lugar dele, desempenhando o papel que deveria, fazendo aquilo que deveria. Então não há necessidade de vírgula. Legal. Eu tenho ordem direta e aqui não há necessidade de vírgula nesse exemplo. O marido esteve com a esposa. Mas se eu quisesse colocar uma vírgula aqui, ó, antes de ontem, teria algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Continua sendo ordem direta. No entanto, você tem essa possibilidade. Ocorre então que em determinados momentos o uso da vírgula é facultativo? Sim. Neste caso aqui, antes do adjunto adverbial, é facultativo. Beleza? Facultativo. Se nós alterássemos essa ordem, ontem o marido esteve com a esposa. O adjunto adverbial ele foi deslocado, como você percebeu. Ele foi deslocado. Dixon, pode ter vírgula aqui? Nesse caso, para formar esse adjunto adverbial, eu tenho um único vocábulo, ó, um só vocábulo. Quando você desloca o adjunto adverbial, como regra geral, você vai ter ordem indireta. Você já sabe disso. E na ordem indireta, eu vou colocar outra RG aqui para você. Então, na ordem indireta, regra geral. Na ordem indireta, haverá vírgula. Como regra geral, na ordem indireta, haverá vírgula. Legal. Então, ontem o marido esteve com a esposa. Ocorre que esse adjunto adverbial, ele só tem um vocábulo. Essa vírgula aqui se torna facultativa. Você poderia ou não ter essa vírgula aqui. Mas e se a gente tivesse isso aqui, ó? Se a gente tivesse assim, ó, na tarde de ontem. Na tarde de ontem. O marido esteve com a esposa. Se nós tivéssemos isso daí, perceba que para formar esse cara eu tenho 4 vocábulos diferentes, tá vendo? Ó? Na tarde de ontem. É uma locução adverbial. Essa vírgula que eu vou colocar em preto porque ela é obrigatória. Na ordem indireta haverá vírgula, como regra geral, No entanto, como você percebeu aqui, ó, essa é a regra geral. No entanto, se o adjunto adverbial tiver até dois termos, vírgula, a vírgula será facultativa. Então, se ele tem até dois termos, ontem tem até dois termos, ó, um
Tem até 2. Então a vírgula é facultativa. Eu posso ou não fazer uso. A vírgula será facultativa. Beleza? Se você já sabe isso daqui, é meio caminho andado para a sua prova discursiva. Vocês usam muito, né? Nós, de uma forma geral, usamos muito na nossa prova discursiva, pessoal, a vírgula, né? Você vai lá, né? Durante uma ação policial. Então, ó, você já vai ter que fazer uma vírgula aqui, ó. Uma ação policial. Vírgula, você já vai ter que fazer vírgula aqui. Você vai lá no domicílio do réu, no quarto de hotel. O cara foi preso no quarto de hotel. No quarto de hotel foram encontradas, é um estudo de caso, né, que está aqui, né? No quarto de hotel, vírgula obrigatória. Beleza? Dixon, então eu vou utilizar vírgula basicamente para quê? Eu vou pedir para você usar vírgula para, nem vou falar muito sobre isso, ordem indireta, mesmo quando ela for facultativa, você pode fazer uso, não tem problema nenhum. Vou pedir para você utilizar nas enumerações. Lembra quando eu enumerei os problemas nas introduções, os tópicos? Aquilo eram enumerações, você já faz uso dessas vírgulas. Vou pedir para você utilizar também as vírgulas nos apostos. Dixon, mostra aí um exemplo. Exemplo. Caio, filho de João, veio à aula. Note, esse filho de João é um aposto. Por isso que ele está entre vírgulas, beleza? Você já usa as vírgulas para isso. Posso utilizar aqui no lugar dessas vírgulas outra coisa? Posso. Ou coloco os apostos entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses. Tudo isso pode ser utilizado. Certo, certo, certo. Tranquilo? Eu aqui fiz uso das vírgulas para isso. Os apostos são ótimos para as provas discursivas, porque são formas bem objetivas de você trazer explicações. E para esse texto dissertativo, ele é um texto de explicação. Então, use os apostos, beleza? Mas use da forma correta. Tem muita gente que coloca a primeira vírgula e não coloca a segunda. Aí fica errado. Legal? Durante o texto você vai ver aí quando eu fizer uso dos apostos, das vírgulas nos apostos. Note aqui. Além disso, vou pedir para você também fazer uso na intercalação de orações. Dá um exemplo aí, Dixon. Exemplo. Aqui o exemplo vai com inicial maiúsculo depois dos 2 pontos, porque a gente está literalmente aí trazendo uma exemplificação. Por isso que aqui pode ter inicial maiúsculo depois desses 2 pontos, né? Para ter acesso ao curso, vírgula, deve-se fazer o cadastro. Pessoal, dá uma olhada. Para ter acesso ao curso, deve-se fazer o cadastro. Ocorre que, aqui você acabou de perceber que eu utilizei uma vírgula aqui, ó. Eu fiz uso dessa vírgula aqui. Sabe por quê? Olha só, rapidinho. Você tem aqui um verbo, você tem aqui outro verbo. Então nós temos, se eu tenho o verbo 1 aqui, o verbo 2 aqui, o que indica uma oração é a presença do verbo. Isso quer dizer que aqui eu tenho a oração 1 e aqui eu tenho a oração 2. E eu faço uso dessa vírgula aqui para separar as orações. Beleza? Então eu estou intercalando orações. Falamos dos apostos, das enumerações da ordem indireta. Dixon, tem uma outra coisa aqui também que dá para eu matar essa vírgula aqui. Ah, é uma oração adverbial, uma oração substantiva. Claro, mas dá para você matar a vírgula também, porque aqui ó, você percebe que nós temos ordem indireta. Olha aí, nós temos ordem indireta. E aí eu vou te dar uma dica. Se você iniciar com preposição, provavelmente você vai ter de fazer vírgula. Possivelmente você vai ter de fazer vírgula. Você vai notar que quando você inicia com preposição,
99% de chance, só para não falar 100%, de nós termos ordem indireta e você vai ter de fazer uma vírgula. Eu vou fechar esse vídeo aqui e a gente volta no próximo vídeo falando ainda sobre vírgula, sobretudo no que se refere aí ao uso da vírgula para intercalar orações, beleza?